Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós começamos já a relatar fatos bem tristes da vida de Davi, não é? Erros cometidos por Davi, né? E depois o profeta Natan, ao repreendê-lo, né, Deus foi muito claro com ele sobre aquilo que ele tinha trazido através do pecado dele sobre a descendência dele. Pois é, aqui no capítulo 13 nós vamos começar a ver fatos sobre a descendência de Davi, né? Tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã muito formosa, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Então aqui nós estamos vendo que Davi, ele teve várias mulheres e vários filhos. Então, esse filho dele, Absalão, tinha uma irmã, né, da mesma mãe, do mesmo pai, chamada Tamar. Outro filho de Davi, de outra mulher, que não era a mesma mãe de Absalão, né? Chamava-se Amon. E esse Amon se enamorou, se apaixonou pela própria irmã, por parte de pai. E o texto fala que ele se angustiou por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e lhe pareceu impossível ter alguma coisa com ela. Tendo, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, Jonadab era muito sagaz. E aqui a gente vê quão perigoso é a influência de alguns amigos na nossa trajetória. Olha só o que esse homem sagaz, chamado Jonadab, vai sugerir a Amon. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de um dia para o outro? Você é filho do rei. E aí Amon disse: Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, eu estou apaixonado por ela. E disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge que estás doente, porque teu pai vai vir te visitar. E aí você peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, né? Pois vendo eu preparar-me a comida, comerei na sua mão. E aí Amon vai fazer exatamente o que esse amigo diz para ele. Deitou-se, fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe diz: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vá à casa de Amon, teu irmão, faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou, fez bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele se recusou a comer. Disse Amon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à minha câmara, ou seja, né, o lugar onde ele estava deitado, né? E comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amon, seu irmão, na câmara. Quando ela lhe oferecia para que ele comesse, ele a pegou e disse para ela: vem deitar-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque se faz assim em Israel, isso é loucura, isso é abominação. Porque aonde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos em Israel. Agora, pois, peço-te que fale ao rei, porque me negaria a ti? Olha só o que ela diz para ele, né? Mesmo assim, porém, ele não quis dar ouvido a ela, ao que lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Ou seja, aqui houve um abuso, houve um estupro de um irmão para com a sua irmã. Depois Amon sentiu grande aversão daquilo que ele havia feito. E
viu que não era amor e disse-lhe Amon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é a injúria, lançando-me fora, que desta forma fizeste. Porém ele não quis ouvir. Chamou os seus moços que a servia e disse: deita fora e fecha a porta após ela. Olha que petulância, né? Olha que arrogância, olha que coisa abominável esse Amon fez. E aí nós podemos ver que ela trazia túnicas, né, de mangas compridas, porque era assim que se vestia as donzelas do rei, filhas do rei. E aí o texto fala que ela jogou cinza na cabeça, rasgou a sua túnica, né? Pôs a mão sobre a cabeça e foi andando e clamando. Então imagina a trajetória dela para casa, né? Absalão, o irmão dela, disse: esteve com Amon, o teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar desolada na casa do seu irmão Absalão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Mas nada Davi fez. Olha só, porém Absalão não falou mais com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon, e por ter este forçado a sua irmã a deitar com ele. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azom, junto de Refraim, e convidou a Absalão a todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis, teu servo está tosqueando, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não sejamos pesados. Instou ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir junto a Amon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir ele Amon e todos os filhos do rei. E aí Absalão deu ordem aos moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: fere Amon, então vocês vão matá-lo. Não temais, pois sou eu quem vos ordeno. Sede fortes e valentes em executar o meu comando. E os moços de Amon fizeram exatamente da forma que ele falou, né? E aí, quando isso aconteceu, os filhos do rei, os demais, saíram todo mundo correndo, gritando, foi uma confusão. E a ele ainda a caminho, quando chegou a notícia de Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum ficou. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes, lançou sobre a terra todos os seus servos que estavam presentes, ragaram também sua fé. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu: não pense assim, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amon, pois assim já o revelara as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Então aqui Absalão vinga a honra da sua irmã, né, perante Amon. Então Amon é morto aqui e Absalão vai fazer o quê? Fugir, né? E aí nós vamos ver que ele vai fugir para Talmai, né? E nós vamos ver que lá ele fugiu e ficou 3 anos longe da vista do rei. E aí nós vamos ver que ele, no capítulo 14, Absalão volta para Jerusalém, né? E aí nós vamos ver que tem aqui um episódio de uma mulher que vai conversar com o rei, e o intuito era o quê? Amolecer o coração de Davi para que Davi permitisse que Absalão voltasse a morar em Jerusalém, né? E aí nós vamos ver que ele recebe a bênção para que volte, mas o rei não quer vê-lo.
né? E assim vai acontecer desta forma. E aí no próprio capítulo 14, versículo 25, nos fala que não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Olha só o que a Bíblia relata, né? E aí, quando cortava o cabelo, que ele fazia isso no fim de cada ano, porque o cabelo lhe pesava muito, né? Ele fala aqui o peso do cabelo dele, né? Também nascera Absalão 3 filhos e uma filha cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista, né? E aí nós vamos ver que Absalão o coração de Davi vai ser amolecido e ele permite a volta dele para Jerusalém, né? Como também nós vamos ver que depois de 2 anos que ele está em Jerusalém, sem ver o rei, o coração, né? O próprio Absalão manda chamar Joabe. Joabe era o capitão do exército de Davi. E Joabe não quer assunto com Absalão, porque o rei também não queria assunto com Absalão. Absalão, sabe o que fez? Tocou fogo na seara de Joabe, forçando Joabe a ir com ele. E aí ele faz uma manipulação para que Joabe interceda perante ao rei, para que ele volte a ter acesso ao rei, né? E aí nós vamos ver que ao cabo de 4 anos, Absalão pede ao rei para vir a Hebrom, né? Com a desculpa de cumprir o voto que fez diante do Senhor. E aí você vai ver toda uma tramóia de Absalão para tomar o trono do próprio pai. Leia o capítulo 15, você vai ver que é a revolta de Absalão, o intento dele, a manipulação dele para tomar o trono de Davi, e Davi tem que fugir. Isso mesmo, o texto fala que ao cabo desses 4 anos, e aí ele vem até Hebrom, manda emissários secretos, né? E aí vem um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada, né? Então Davi decide fugir para poupar os habitantes de Jerusalém e também para não ter embate com o próprio filho. E aí ele saiu, o rei, todos da sua casa o seguiram, deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidar do palácio, cuidar da casa real, né? E aí nós vamos ver que por onde o rei passava, as pessoas choravam, né, de ver o grande rei Davi fugindo, né, porque o seu próprio filho estava perseguindo, né? E aí Zadok e Abiatar vão levar a arca de Deus para Jerusalém, né, porque primeiro eles querem levar a arca junto com Davi, né? E aí decide não, a arca do Senhor deve ficar em Jerusalém, né? E aí nós vamos ver que Davi manda eles de volta ficarem na cidade para que Davi possa ter notícias do que está acontecendo lá e de como andam a situação, né? Principalmente esse domínio de Absalão. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã.